Olá, sejam bem-vindos ao programa Resumo da Semana. E se você perdeu alguma coisa de terça ou quarta-feira, não se preocupe, pois traremos tudo aqui nesse resumo. A vereadora Leandra Lopes apresentou um projeto de lei que estabelece diretrizes para a criação dos Jogos Municipais dos Idosos em Macaé. A proposta valoriza o envelhecimento saudável e promove a inclusão social por meio do esporte e da convivência. Fiz essa indicação falando sobre os Jogos dos Idosos e, Marvel, eu acho muito bacana quando a gente fala de idoso. Inclusive, quero ressaltar que quando a gente fala da questão do envelhecimento, da preocupação, foi tema do Enem nesse final de semana, que a gente está falando sobre a questão do envelhecimento, falando da preservação, da continuidade, da perspectiva. E falar de perspectiva é a gente mostrar possibilidades para os idosos. Foi tema esse final de semana, Alain, inclusive, de tantos jovens para discutir essa questão do envelhecimento no nosso país. Eu acho que a gente vai tirar aí de tantos alunos, de tantos jovens e candidatos que estão aí pensando no envelhecimento, e a gente às vezes está esquecendo disso. A gente vai proporcionar educação básica, a gente está falando de criança, mas a gente esquece que hoje a população não está tão jovem mais. A gente está com essa questão da evolução da população envelhecendo e a gente não tem feito quase nada, faltando políticas públicas. E eu quero aqui aproveitar e parabenizar o INEP, o Ministério da Educação, que trouxe esse tema assim à luz, para que a gente, enquanto país, consiga discutir sobre a questão do envelhecimento saudável, das perspectivas que podem ser colocadas para o desenvolvimento humano. E eu falo muito isso, falar do idoso, falar da terceira idade, falar das pessoas que muitas das vezes são descartados, e eu acho que essa é o X da questão, é falar do envelhecimento, na verdade, com saúde, sabe, Maiara? A gente precisa pensar nas características. E trazendo isso à nossa cidade, é a gente buscar políticas públicas para o idoso. A gente está aí nessa comissão, né, Leomar? E a gente precisa trazer e discutir mais ainda, cada vez mais, trazer essas praças funcionando para os idosos, cursos de formação para idoso, buscar com que esse idoso seja reintegrado e participante da nossa sociedade no dia a dia. Obrigada, presidente. Primeiro mesmo. Tá. Presidente, Leandra, eu acho extremamente prudente falar da melhor idade. A gente falava há um tempo atrás que falar de idoso era o futuro. Na verdade, falar de idoso é o presente. A gente tem uma responsabilidade muito grande porque somos a geração do analógico, do digital e agora do quase instantâneo. E a gente tem por obrigação inserir essas pessoas que tanto fizeram pela gente, que tanto nos educou, que tanto nos ensinou, inserir dentro desse mundo tão rápido que até a gente, que teve tempo para se acostumar com esse avanço da sociedade como um todo, a gente se perde, né? Então, aproveitando a fala, porque às vezes a gente ouve tantas coisas na rua e acaba passando desapercebido. Já serve, vereador Marvel, que é uma pauta que o senhor está ministrando muito bem, que é o esporte. Um colega lá na academia falou exatamente isso. As atividades públicas, ou seja, as atividades esportivas que forem ministradas ou forem capitaneadas pelo serviço público, é uma oportunidade de deixar um volume de inscrições para as pessoas da terceira idade, pensar sempre em uma alternativa de uma atividade para a terceira idade. Já fica como uma sugestão para levar o secretário de esporte, mas ombreio com a senhora, acho que é uma pauta que é tão importante, se não mais importante, do que até a juventude, porque é lá, falando de frente parlamentar de história, é lá que a gente começa a aprender um pouquinho e projetar o futuro. Então, é olhando para o passado, aprendendo as experiências que a gente adquiriu ao longo dos anos com nossos avós, nossos pais, que hoje precisam da nossa ajuda de inserir dentro da sociedade e, de repente, colaborar partilhando as experiências com todos nós. Obrigado, presidente. Senhor presidente, primeiramente quero parabenizar a vereadora Leandra por trazer a pauta, né, da educação física para idosos, movimentação, mas quero dizer também, presidente, que a nossa cidade é referência nessa atividade para a terceira idade. Se você passar nas praças de manhã cedo, você vai ver mais de 100 mulheres em cada praça fazendo essa atividade, e a maioria delas são idosas. Eu quero desde já mandar um abraço para o polo
do Posto 2 do Cavaleiro, para as meninas do aeroporto, para as meninas da Aroeira, da Ajuda. Eu chamo de meninas porque elas estão muito vitais, porque elas fazem educação física todo dia de manhã. Nós temos também as praças populares com academia populares, onde está aberto também para a terceira idade. E cada vez mais Macaé está sendo referência para outras cidades. Não conheço outra cidade que tem tanta atividade física para a terceira idade como Macaé. Mas o projeto de lei vem para incentivar cada vez mais, motivar cada vez mais. Muitas das pessoas de Macaé, de repente, não sabem dos polos que existem em nossa cidade. Então, procurem saber lá na Secretaria de Esporte, através do Instagram. Está tudo divulgadinho, bonitinho. E precisamos sim, Leandro, cada vez mais motivar esse pessoal. Estou fazendo quase 50 anos e não paro. O Ricardo Salgado, professor de Educação Física, a gente tem que ser exemplo, senão daqui a pouco a barriga cresce, né, os músculos enfraquecem. E a atividade física é muito importante para a gente ter uma vida saudável com a velhice aí. E, na verdade, não é nem velhice, porque hoje em dia, com as atividades físicas, os velhinhos estão ficando até mais fortes do que os mais novos, que hoje não estão praticando atividade física, que, infelizmente, estão indo para o videogame, estão ficando o dia todo no celular. E eu acredito muito que a terceira idade está chegando com muito vigor. Então, parabéns, Leandra, por trazer à tona essa pauta maravilhosa, mas dizer que Macaé é referência, sim, em comparação às outras cidades do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Aproveito para ressaltar, assim como o Marvel disse, que Macaé é uma cidade de referência no cuidado com o idoso. Parabéns, Leandra, pelo projeto de lei, pelo olhar atento aos nossos idosos. Macaé conta, graças ao olhar sensível do nosso prefeito Elbert Rezende, com a Casa do Idoso, que cuida da saúde do idoso. E deixo aqui também o meu carinho especial a Magali, que cuida do programa Melhor Idade, fazendo toda essa integração, essa reintegração, ela leva a nova visão de como é uma vida na terceira idade, com dança, com aulas, e esse idoso ele se sente cada vez mais vivo. Então eu deixo aqui meu carinho a Magali, que cuida do programa Melhor Idade com muito carinho, muito pautada com o olhar atento do nosso prefeito Elbert Rezende aqui em Macaé. Obrigada. Só complementando a fala aí dos meus colegas após a discussão desse projeto, eu gostaria muito de deixar assim, bem essa entonação. A gente sabe que no município tem alguns programas, assim como as praças, Marva, assim como a Casa do Idoso, mas a gente precisa complementar e ampliar. Nem todos os idosos sabem. Os idosos estão nas suas comunidades, muitos deles em casa, muitas das vezes a gente não consegue fazer com que essa nossa comunicação, ou esse nosso saber e essa informação chegue. E a temática é exatamente essa. Eu não estou trazendo somente à tona as questões da nossa cidade, eu estou dizendo o quanto é importante a gente ampliar essas atividades, seja ela em função de educação, em função de saúde, desenvolvimento social e econômico. É fazer a integração do idoso, ou para que ela tenha condição de envelhecimento na sua totalidade. A gente sabe que muitas das vezes a gente alcança, como você trouxe, Marvel, 100 idosos que estão lá fazendo prática de esporte. A gente quer mais. Que todos os espaços e todas as comunidades estejam, que todos chegam à casa do idoso, sabe, Maiara, para que seja atendido, para que todos tenham o direito de ser atendido, seja ele por falta de acesso ou muitas das vezes falta de comunicação, de saber os equipamentos hoje públicos. Então, ressaltar a importância da gente pensar enquanto cidade, a questão do envelhecimento saudável, mas amplo, aonde todos eles saibam onde ir. O programa onde Magali tem desenvolvido é um programa excelente, mas ele precisa ser ampliado, precisa de espaço, a gente precisa de lugares onde possa atender o idoso da Serra com o idoso daqui de Macaé, o idoso do Lagomar ao Novo Cavaleiro, todos eles saibam onde ir. Então, acho que talvez a minha ansiedade de falar é dizer o quanto a gente precisa ampliar esse atendimento, porque a gente sabe que a gente tem muitos idosos na nossa cidade e nem todos conseguem chegar e saber o que tem acontecido através do poder público. Obrigada, presidente. A vereadora Eliomar Queiroz apresentou um requerimento solicitando à Secretaria de Saúde, por meio do setor de regulação e controle, o envio à Câmara da relação completa e detalhada dos pacientes atualmente cadastrados e aguardando atendimento pelo Programa de Transporte Fora do Domicílio, o TFD. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, público presente, pessoas que estão nos assistindo online.
Hoje eu vou falar novamente sobre o transporte fora do domicílio. Semana passada eu fiz esse requerimento, comentei um pouquinho sobre solicitando informações, capacidade, manutenção, logística. E hoje eu volto com o requerimento solicitando ao Centro de Especialidade Dona Alba sobre a logística desse transporte, como que é feito, como que é a ligação entre o Dona Alba e o setor de transporte. E aí esse fluxo a gente faz o cruzamento para ver a melhor forma de atender esses pacientes que tanto precisam, né, de tratamento quando saem fora do domicílio. Muito obrigada. Os vereadores Ricardo Salgado, Leandra Lopes e Luciano Diniz irão participar da COP30 realizada em Belém do Pará. A comitiva tem como objetivo apresentar propostas e buscar soluções tecnológicas que reforcem o papel de Macaé no cenário ambiental global. Eu achei prudente tomar a palavra agora. Agora eu falo enquanto presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Eu, vereador Luciano Diniz, vereadora Leandra, representando a Câmara Municipal, estamos embarcando amanhã para a COP, representando a Câmara Municipal, obviamente Macaé, e pelas redes sociais a gente acaba sendo questionado, e é parte do nosso ofício trazer esclarecimento em plenário, e a COP é uma responsabilidade muito grande dessa casa. E eu queria pontuar, obviamente, a melhor forma de vocês conhecerem a importância disso é seguindo a gente pelas redes sociais. Obviamente é ali que a gente consegue se comunicar de forma mais direta com vocês, mas um questionamento foi muito prudente e eu queria trazer em plenário, que é: qual é o papel da Câmara de Vereadores ou do próprio vereador dentro de uma discussão tão grande, onde o mundo está olhando para o Brasil e se discutindo uma coisa tão presente nas nossas vidas, que é o aquecimento global, mas em contrapartida tão distante no ponto de vista de resolutiva. E aí a gente traz o cenário de Macaé, a gente traz alguns enfrentamentos onde a gente vê a Câmara Municipal de forma ativa dentro de um processo onde se discute sustentabilidade. Macaé hoje se discute termoelétrica, se discute desenvolvimento energético, mas se discute sustentabilidade porque eu e a vereadora Maiara fomos em loco dentro das termoelétricas e entendemos qual é o processo para trazer o mais próximo da sustentabilidade para gerar energia no ponto de vista da termoelétrica. Macaé enfrenta, sim, o projeto Raia, que é a exploração do gás. Macaé enfrenta, sim, já está em vias de acontecer por parte do Executivo, a fábrica de fertilizante, que, se for feita de forma responsável, é sim uma tecnologia limpa e importante para o município de Macaé. Avanço dizendo que a Câmara Municipal colabora sim com a cidade de Macaé, através da Frente Parlamentar do Centro, onde a gente traz da Secretaria do Meio Ambiente uma proposta da Vaga Verde, que, apesar de ser uma pequena ação, traz uma diferença muito grande, onde você pega uma vaga de carro e transforma em um ambiente sustentável, arbórico, para que os munícipes comecem a usar aquele espaço e, assim, de forma direta, diminuir a temperatura dos centros urbanos. Então, presidente, eu queria partilhar com vocês e trazer à tônica o esclarecimento de que, sim, a Câmara Municipal de Macaé tem muito o que fazer e muita responsabilidade com o Macaé representando na COP30, que é, sim, uma discussão que o mundo está olhando. Obrigado pela oportunidade dos colegas de ter votado a favor dessa comitiva e nós tentaremos fazer o melhor para representar Macaé num evento tão importante e de tanta responsabilidade. Obrigado, meu presidente. Aproveitar aqui, e parabenizar aqui o Jornal do Servidor. Quero deixar aqui meu abraço e ressaltar a presença do meu amigo Raimundo, que está aqui e está como diretor da Escola do Servidor. Falar de escola e servidor é valorização, né? Vou aproveitar aqui sua fala, meu amigo Ricardo, e vamos falar de COP30, né? Estamos indo para lá, participando de vários painéis importantes para a cidade, mas também estamos levando várias situações que eu acho que a gente precisa discutir e trazer inovação para a nossa Macaé. Lá vai estar reunido o mundo e acho que é importante a gente estar lá para discutir as políticas públicas que são necessárias enquanto cidade, né? Mas tem tantas cidades que trabalham diferenciado e a gente precisa ressaltar cada vez mais a importância do meio ambiente, a questão do clima. Eu acho que é a discussão hoje mundial
e a gente vai estar lá na COP30 representando a cidade. Obrigada, Alan, por você ter designado essa comitiva, eu, Ricardo e Luciano Diniz, mas você pode ter certeza que Macaé vai estar bem representada e a gente vai trazer tudo que tiver de melhor para que a gente possa fazer diferente na nossa Macaé. Obrigada, presidente. Senhor presidente, também queria agradecer à mesa diretora, me sinto muito honrado de ter sido aqui indicado, tá, por Vossa Excelência para estar compondo essa comitiva, né? Eu trago 35 anos que eu trabalho no saneamento, e eu participei da ECO de 1992, chamada ECO 92, e de lá para cá, Maiara, pouquíssimos avanços aconteceram, né? E naquela época a gente tinha, Cezinha, uma expectativa de botar as coisas no trilho e caminhar, mas como muita coisa não andou, fazendo uma analogia, o trilho, Manu, descarrilhou. Né? E a gente está vendo aí o mundo aquecer mais de 1 grau a cada ano, e isso tem consequências muito graves nas geleiras, consequências muito graves na questão do excesso de tempestade que está acontecendo. A gente acompanhou recentemente aqui um tufão nunca registrado no sul do Brasil, né, que devastou com ventos de 330 km por hora. Aí a gente vai lá, como o Ricardo muito bem falou, para ver as experiências dessas 50 mil pessoas que estão lá expondo aquilo que deu certo, não no Brasil, mas no mundo. Nós vamos lá ver o projeto de Cidade Esponja da China, que está lá sendo exposto. São centenas de painéis, a gente vai se dividir, né, nas 10 horas de evento por dia, cada um vai ficar num painel diferente e vai trazer toda essa bagagem, essa experiência para estar aqui dividindo com a cidade de Macaé. Porque eu acredito, presidente Alan, que não é uma receita de bolo no mundo que vai resolver, mas se cada um dos 5 mil municípios brasileiros, Guilmar, fizer o dever de casa, dá conta do que vai fazer dos seus resíduos, dá conta do que vai fazer das suas matas, das suas margens, das suas FMP, der conta de fazer a transição do carro para meios de transporte mais inteligentes, a gente vai conseguir, enquanto coletivo, ter um mundo melhor para quem for ficar depois que a gente for embora, Alan, porque senão não vai ter mundo mais para a gente viver. Então, eu me sinto muito honrado pela indicação de Vossa Excelência e vou estar lá junto com esses 2 colegas aí valorosos, trazendo conhecimento para a cidade de Macaé. Obrigado, presidente. Primeiro, para falar que eu tenho certeza que a Câmara será bem representada pelo senhor, pelo vereador Luciano Diniz e a vereadora Leandra Lopes. O mundo está voltado para a COP30. Então, na cidade lá de Belém, eu tenho certeza que vocês vão representar na Câmara Municipal, né, e irão fazer um belo trabalho. Registrar aqui a presença do amigo Kelvin, né, que resgatou o Jornal do Servidor, né, mandar um abraço, parabenizar também o secretário de Gestão de Pessoas, Ari, que tem feito um bom trabalho. É sempre bom, né, lembrar dos servidores, trabalhar em pauta, né, que beneficie os servidores. É isso que a gente tem feito aqui, o governo também tem feito lá. Foi aprovado em regime de urgência o projeto de lei que dispõe sobre as condições do porte funcional de arma de fogo pelos guardas municipais e guardas civis municipais de Macaé. Os vereadores Amaro Luiz e Leandra Lopes destacaram a importância de tratar o tema com responsabilidade e atenção. O líder do governo, o vereador Cezinha, também participou ativamente da discussão. Finalmente, no momento que o Estado do Rio vem vivendo grandes problemas na segurança, né? Então, quero deixar claro que essa não é uma invenção, ela já existe, nós estamos só tentando regulamentar no município, tá? E é uma lei que não é única, ela tem um apoio, já tem o amparo do governo federal e agora municipal, para que a gente possa ajudar a polícia militar a combater o crime mais ostensivo. Tá? Então, nem todos os guardas vão ter o porte de arma, eles vão ter escolha, eles vão poder escolher se quer ou não usar o armamento. Tá? E mesmo assim, vai ter um amparo da Polícia Federal que vai avaliar se o guarda que estão dispostos a partir desse momento de utilizar o armamento, se ele tem condições psicológicas ou não de utilizar, e qualificação técnica também. Então não vai ser uma coisa moda vamos embora, vai ser uma coisa muito bem preparada, com o apoio final da Polícia Federal. Então, senhor presidente,
Parabéns ao prefeito e vamos botar essa matéria o mais rápido possível para que a gente possa realmente dar mais autonomia às polícias a combater o crime com mais precisão. Muito obrigado. Eu acho que é uma discussão ainda muito polêmica, né, que todo mundo acaba se falando, mas eu acredito muito que a Guarda Municipal vai trabalhar com essa questão da formação, com a questão psicológica dos guardas, vai conseguir tentar buscar todos os caminhos possíveis para poder fazer com que a gente se sinta realmente seguro. Acredito que, acho que a Maro falou anteriormente a respeito da Polícia Federal acompanhar os exames psicotécnicos, da avaliação. Isso vai trazer talvez um pouco mais de segurança para a gente, que a gente vai saber que o porte de arma vai estar na mão de alguém que vai realmente trazer a segurança. Acredito nas capacitações, acredito na formação continuada, acredito também que vai ser de forma consciente que o governo vai fazer esse acompanhamento e estou aqui para poder justificar, né, na verdade, todo esse alinhamento, mas a necessidade que a gente tem visto da questão do crescimento da violência, mas não consigo entender somente que é através das armas. Acho que tem que ser uma ação conjunta, garantir a segurança na rua, mas também fazer a progressão de trabalhar aí os jovens, trabalhar equipamentos hoje como qualificação profissional, como a potencializar cada vez mais a educação, os serviços de assistência e dar amparo a essa cidade para que a gente consiga combater realmente a violência de forma coerente e muito mais efetiva. Obrigada, presidente. Como mandatário, eu, o senhor Luciano Diniz, Amaro, alguns dos colegas vereadores, vereador Tico, a gente acompanhou de perto toda essa discussão vindo de anos, que era essa questão de armar os nossos profissionais da Guarda Municipal. A gente sabe que é uma discussão como todas as outras, né? Um debate que algumas pessoas concordam, outras não, mas a gente sabe que o momento se faz necessário. A gente vem acompanhando o aumento do crime organizado. A gente sabe que não é armar que a gente vai resolver o problema. A gente sabe que as políticas vindo da educação, eu acho que tem uma resposta mais acertada. Mas a gente sabe que o momento ele se faz necessário. Como a gente acompanhou o prefeito Bernardo Tavares, como demais outros chefes de poderes do executivo de várias cidades no estado do Rio de Janeiro e respaldado pela legislação federal. Amaro deixou registrado na sua fala que os profissionais serão preparados. A gente sabe que tem que dar tempo ao tempo para que a gente possa, então, ter a confirmação e um momento para que a gente possa armar os nossos profissionais. A gente sabe que, às vezes, uma arma te empodera, entendeu? Numa coragem que você não tem. Esta é a minha preocupação. Esta é a minha preocupação. Mas a gente tem a certeza que a gente tem grandes profissionais, a gente tem hoje um secretário muito preparado, vereador Amaro, que ele vai cuidar de cada detalhe para que a gente avance nessa pauta, e é uma pauta importante. A gente acompanhou de perto o que aconteceu na capital e a gente não quer que aconteça na cidade de Macaé, como de outras ações da polícia a gente viu em vários momentos acontecer na comunidade da Malvina, da Nova Holanda, em todas as comunidades aqui que, entendeu, eram ações muito duras pela nossa segurança pública. Então, hoje
a aprovação do regime de urgência, o projeto segue no seu regimento, no seu prazo legal. A gente teve aqui audiências públicas, muitas delas pelo ex-vereador Julinho, pelo ex-vereador Welbert, que hoje é prefeito da cidade. A gente já discutiu muito. E entendo que o momento é um momento que se faz necessário. Então eu voto pelo regime de urgência e pedimos toda a bancada aí que nos acompanhe. Irei caminhar, óbvio, com o governo. Estamos falando sobre regime de urgência. Peço desculpa a todos os colegas, mas vou quebrar um pouquinho o decoro aqui e vou ser um pouco mais claro. Nosso gabinete, inclusive, colocou no sistema, eu sou um defensor pela Guarda Armada. Eu acho que se a gente está discutindo aqui regime de urgência, é a urgência, não se discute mais, a gente está enfrentando uma guerra, e essa guerra, eu como o Marvel vai entender, tem o faixa preta que ele é o que ataca e o que defende, e ambos têm suas qualidades. Mas chega um momento que quando começa o birimbolo e você está sendo atacado, você tem que mostrar força e tem que atacar também. O Estado do Rio de Janeiro já está pedindo isso há muito tempo. Eu acho que a Guarda Municipal da nossa cidade não só tem a capacidade, como tem a vocação para que isso aconteça. Muito mais do que isso. Eu entendo que eles vão estar muito mais qualificados em portar uma arma do que propriamente os bandidos ou qualquer tipo de garoto que esteja ainda entrando no mundo do crime. Então, eu acho que Macaé avança sim. Eu acho que o governo não só tem que votar o regime de urgência, mas também fazer uma discussão quanto mais rápido para isso. E concluo dizendo, a responsabilidade dessa casa é quebrar os paradigmas que a sociedade tem com a Guarda Armada. É esse o meu papel enquanto vereador da nossa cidade e é esse o meu papel enquanto defensor da Guarda Armada no nosso município. Eu vou ter a responsabilidade e a missão de quebrar o paradigma da sociedade em achar que um guarda municipal armado não vai estar preparado. Eu tenho confiança que o Poder Executivo vai fazer o que tem que ser feito, que está contido em lei, e se tratando do prefeito Elbert Rezende, ele vai fazer com certeza além. Vai procurar a melhor tecnologia, os melhores técnicos e as melhores instituições para preparar a nossa guarda. Então, o papel da Câmara Municipal nesse momento é de apoiar o projeto, de votar isso o quanto mais rápido possível e dar apoio ao prefeito Elbert Rezende, que no momento oportuno vai implantar isso. Só temos que lembrar que o discurso brando no que tange segurança pública na cidade de Macaé, onde uma cidade que avançou e saiu de todos os índices ruins e transformou em índices positivos, o prefeito sinaliza, dizendo que chegou o avanço de armar a guarda municipal. E fica a cargo do Executivo saber o momento disso. Mas a gente aqui tem que quebrar os paradigmas e enfrentar isso com mais seriedade. Sociedade, vocês têm que entender que a Câmara, assim como o Poder Executivo, vai fazer o que tem que ser feito para fazer esse processo na forma legal, ou seja, o que está contido na letra de lei, e tenho certeza que vai ser executado com primazia, com os melhores técnicos e a melhor tecnologia para ser implantada essa ação. Eu queria fazer esse desabafo e dizer que a Secretaria de Ordem Pública, assim como o Executivo, neste ponto, tem o meu total apoio e eu não discuto. Eu só aprovo porque eu tenho total confiança na Secretaria de Ordem Pública e no prefeito Elbert Rezende no que tange armamento da nossa guarda. Obrigado, presidente. Num país que a gente vive, onde o judiciário diz que um cidadão comum for pego com uma arma, ele vai responder por crime inafiançável por porte de arma ilegal. Um bandido é pego com uma arma, ele não responde por porte de arma, porque o judiciário, olha que absurdo, disse que aquele instrumento não é um objeto de ferramenta de trabalho. Pô, tá de sacanagem. Um país desse, me desculpa o termo meio chulo, eu digo que é sacanagem. Isso aí foi dito pelo aquele careca, cabeça de ovo, chamado Xandão.
Aí que vem o que da questão, né? Já viu, ó, o Lula, né, o Crustáceo, ele já me colocou, a turminha dele me denunciou lá, já estou fora do Facebook. Daqui a pouco eu me tiro do Instagram também, porque eu não vou me calar. Eu não vou me calar ver tanto absurdo acontecendo, que deputado do PSOL criando lei, que já até passou, na Bahia, onde tem a bolsa marginal, bandido, salafrário, canalha. E mais canalha ainda, quem criou a lei. Como é que pode isso dar prioridade a bandido e deixar a sociedade que trabalha, que corre atrás, à mercê dos bandidos e nas mãos de algumas pessoas do judiciário? A minha filha está se formando advogada agora, eu falei, desiste. Porque ela queria fazer Polícia Federal, desiste, minha filha. Não tem como formar um profissional nessa área, onde você vai perder um tempão fundamentando um processo para botar um bandido na cadeia, aí vem ele em cima lá, o juiz, e sem ler até mesmo o mérito da situação, ele vai dar uma canetada dizendo que não vai prender ninguém, porque aquela fundamentação que ela estudou, que trabalhou, que correu atrás, não tem como. Desanima, mas o verdadeiro brasileiro, fiel a Deus, comprometido com a sociedade, ele não vai desanimar, não. Porque bandido não pode se criar. A gente deu muita trégua. Eu acho que Macaé estava atrasado, porque, como o Cezinha falou, debatemos dessa casa aqui anteriormente. Graças a Deus, o Óbito Rezende traz para essa casa aquilo que a gente sempre pleiteou aqui dentro do Chiquininho. Sempre pleiteamos a Guarda Armada, agora com qualidade. Com qualidade, não da forma que arma o bandido. Muitos judiciários, muitos políticos armando bandido. Aí veio o Flávio Dino. Não vou falar aqui não, só vou dizer que aí vou ver como bullying, né? Mas você sabe o que eu ia falar. É isso mesmo. É isso que vocês estão pensando. Vem e olha só, o que ele faz, cara? Aquele sacana sobe favela, sem segurança, dá um rombo lá no estado dele, dá regalia para bandido. E agora a gente tem que ficar preso. A decisão desse cara, porque ele roubou, isso a justiça está falando, tá? Ele deu um calote no estado dele, depois ele foi para ministro e julgou ele mesmo. Como é que é insegurança jurídica, gente? Insegurança jurídica. Então, o armamento no município, vamos fazer a nossa parte. Aí cada governador que faça a sua, cada presidente faça o seu, mas aqui no município nós estamos fazendo a nossa parte. E nós não vamos afrouxar para bandido, não. Bandido não pode se criar. Eu moro em comunidade. Eu moro em comunidade. Amaro não fala, vou falar, irmão. Bate no meu portão. Acabou o assunto. Não, foi, o Salgado falou, não dá mais para ficar parado. Eu falei no início do mandato aqui, eu falei assim, olha, ou a gente vai para a rua, ou eles vão entrar na nossa casa. Já estão entrando. Já estão entrando. Os partidos de esquerda botando cada projeto de lei que vai de conta o princípio da legalidade, o princípio. Né? Eu tenho amigos que estão lá do outro lado, né? Que eu tenho certeza que debate esse assunto com muita qualidade, mas tem gente que vai com muita sede de pode. Criar bolsa bandido? Tá de sacanagem, né? E para maiores informações, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe.